a gente está vivendo, e eu disse que é inédito, não só um novo desafio, é uma nova categoria de desafios. A ideia de que somos uma humanidade, ela era um princípio filosófico, era algo conceitual. E nos últimos 20 anos, pouco mais do que isso, se tornou realidade, se tornou cenário. Deixou de ser uma ideia filosófica, um conceito, e passou a ser o nosso cenário. Essa perspectiva de que a gente está precisando se entender como humanidade. E para isso nós estamos precisando desenvolver outra natureza de potencialidades humanas. Os padrões, muitas vezes, de pensamentos, estruturas que a gente tem para formular esses planos, esses anseios que estão aí para lidar com essa nova categoria de desafios, a gente não tem tudo isso pronto. A gente está tendo que desenvolver. Porque nunca nós tivemos na trajetória da humanidade essa experiência de um ser humano ter que se perceber como humanidade sob o ponto de vista global. E isso está valendo hoje para qualquer área de atividade. Além disso, a gente também está precisando executar as nossas ações com uma outra natureza de impacto. E também assumir, esse pedaço aqui está sendo uma encrenca, um novo portfólio de responsabilidades. E aí, quando a gente fala disso, as pessoas já dizem, nossa, mas eu já tenho uma carga enorme de responsabilidade, vai ter mais? Não é mais, nós estamos falando de outras, de aspectos diferentes que muitas vezes nas nossas vidas, seja como indivíduo, seja como organização, a gente ainda não está lidando. O que está mudando e mudando bastante? Olha só, os negócios sociais. A gente tem uma estimativa aí nos próximos anos de investimentos globais de cerca de $1 trilhão e no Brasil de 50 bilhões, viu, Marta? Isso é absolutamente novo. Esta noção de que eu não preciso adotar um modelo excludente entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, que é possível escolher os dois. Esse nível de percepção, ele é bastante importante para a gente perceber que isso tudo que nós estamos conversando aqui, eu costumo dizer que há 40 anos atrás era coisa de doido, tá? Década de 80 virou papo de alternativo. Década de 90 virou tendência, vem a Eco 92 e tal. E hoje é cenário. Ou seja, ou a gente interage com essas questões, ou a gente não tem o que fazer. Além disso, o que a gente está vendo acontecer? A Cisco inovou, fazendo os seus escritórios de Israel e Palestina trabalharem conjuntamente. Isso é cultura de paz na prática. E isso elevou em 10% o PIB da Cisjordânia. Cultura de paz, de novo, não é o clube do bonzinho. É ações efetivas que transformam relações em torno daquilo que existe de melhor naquele cenário. A gente hoje também tem algo bastante novo, que é a noção de cultura, não só no âmbito da valorização da diversidade, da produção cultural, mas do entendimento da cultura como um ativo. A cultura como um ativo em si. Se tem uma coisa que eu sei que tira a Marta do sério, e a mim também, é essa história assim, vamos fazer um projeto cultural aqui para tirar o menino da rua. Aí bota os moleques lá para bater lata, entendeu? E acha que está fazendo uma coisa maravilhosa. Primeiro que você não está dando noção do que é cultura para essa criatura. Tá? A gente vê isso nas escolas. A professora bota lá aquelas crianças lá para dar uma sacudida lá na frente no palco e chama aquilo de espetáculo de dança. Cadê a experiência artística? Cadê a noção do que de fato é dançar? Você não precisa ser um exímio bailarino, mas você pode viver essa experiência. A gente também está vivendo algo muito interessante, que são as certificações. No mundo dos negócios, isso significa que nós estamos criando um mundo paralelo que regulamenta as atividades. Independente daquilo que a gente tem sob o ponto de vista de legislação e que é particular e específica em cada país, nós temos certificações que são globais e que demandam providências independente da legislação local.
Esse é um universo que hoje vem se expandindo e que precisa ser observado com muita atenção, porque daí existem fontes de experiências a partir dessas regulamentações que podem ser inspiradoras para que a gente providencie algumas providências locais, já que esses são experimentos globais. A gente também tem hoje um outro imenso desafio, gente: a educação. Foi-se o tempo em que eu me matava numa faculdade, tinha um diploma, dizia, ufa, missão cumprida. Esse modelo de educação é um modelo de educação para um mundo estático. E nós estamos vivendo hoje um mundo em movimento, em permanente processo de relacionamento e de interação. Seguramente o seu diploma caducou, envelheceu. Não tenha dúvida disso. Ter esta noção de que o que eu sei é muito menos do que eu preciso aprender é algo que nos mantém vivos. E esse modelo de escola, ele não roda mais uma geração. As universidades privadas estão passando por uma crise imensa porque a meninada está fazendo este raciocínio. Será que realmente vale a pena? Será que vale a pena eu fazer uma outra coisa? E o que a gente está vendo no outro lado, no mundo do trabalho? Uma imensa valorização por pessoas que têm um repertório de experiências diversificado do que aquela criatura que ficou no samba de uma nota só, numa trilhazinha linear, fazendo uma coisa depois da outra e ainda se achando. E as empresas hoje estão se revirando para transformar esse processo, mudar o processo de seleção dos trainees. Por quê? Porque eles estão percebendo que é muito mais valioso começar a identificar pessoas que tenham repertório. E repertório vem de experiência. E experiência é algo que esse modelo de escola não oferece. Porque nesse modelo que parece tão moderno, né, contemporâneo, atual, em rede, com movimento integrado, sem estruturas assim quadradas, etc., o que acontece? De repente começa a chegar um povo que não estava previsto e de repente até tudo pode desaparecer. E o nome disso é impermanência.